trivialidades e banalidades. Esse cervo que vaga tem a alma entulada. Esquisito, foi feito para uma vida de solidão, exatamente como eu, mas não havia forma de juntar nossas solidões. Depois desses acontecimentos dramáticos, tudo voltou aos antigos trilhos. A primavera se aproximava, então o esquisito se animou a fazer faxina e no sossego de sua oficina, com certeza, deixava várias ferramentas prontas. A serra elétrica, o triturador de galhos e o aparelho que eu mais odiava, o cortador de grama. No verão, perturbaria minha vida com elas. Às vezes, durante minhas rondas cotidianas e ritualísticas, via sua silhueta esbelta, encurvada, porém, sempre de longe. Uma vez até acenei do topo da colina, mas ele não respondeu. É possível que não tenha me visto. No início de março, tive um ataque agudo e pensei em ligar para esquisito ou ir até sua casa e bater na porta. A fornalha apagou e eu nem tive força para descer e acendê-la. Ir até a sala, nas caldeiras, nunca foi um prazer. Prometi a mim mesma que, quando meus clientes viessem para suas casas no verão, eu lhes informaria que, infelizmente, não poderia me escorregar do trabalho no ano seguinte. Me encarregar do trabalho no ano seguinte. Talvez fosse meu último ano aqui. Talvez, antes do próximo inverno, tenha que voltar para o meu pequeno apartamento na rua Vietnã, na Breslávia, bem ao lado da universidade, e de onde se pode passar horas olhando o rio Oder-Bombar, hipnótica, e insistentemente suas águas para o norte. Por sorte, Dizil veio me visitar e acendeu a velha fornalha. Foi até o depósito de madeira, pegou um carrinho de mão, cheio de lenha saturada com a umidade de março, que, ao queimar, produziu muita fumaça e pouco calor. Com um vidro de picles e os restos de legumes, preparou uma sopa deliciosa. Fiquei deitada durante alguns dias, subjugada pelas rebeliões de meu corpo. Aguentava pacientemente os ataques de dormência nas pernas e aquela sensação insuportável de ardência. Minha urina era vermelha e posso assegurar a qualquer pessoa que o vaso sanitário, cheio de um líquido vermelho, é uma visão terrível. Fechava as cortinas, porque não conseguia aguentar a luz ofuscante de março, refletida pela neve. A dor lacerava meu cérebro. Tem uma teoria. Uma coisa muito ruim aconteceu. O cérebro não foi adequadamente conectado ao nosso cérebro. Talvez tenha sido o maior erro de nossa programação. Algum de nós criou equivocadamente. E por isso que nosso modelo precisa ser substituído por outro. Se o cérebro estivesse conectado com o cérebro, possuiríamos o conhecimento pleno de nossa anatomia, do que acontece dentro de nosso corpo. Ora, dirigimos a nós mesmos. Baixou o nível de potássio do meu sangue. A terceira vértebra vertebral era como algum tipo de tensão. A pressão arterial era baixa. Preciso me movimentar. E a maionese de ovos de ontem elevou muito o nível de colesterol. Preciso observar o que vou comer hoje. Temos este corpo, essa bagagem que é só causa de problemas. E, de fato, não sabemos nada sobre ele. Precisamos de diversas ferramentas para nos informar sobre os processos mais simples. Não é ridículo que da última vez que o médico quis verificar o que estava acontecendo com o meu estômago, me mandou fazer uma endoscopia? Tive que engolir um tubo grosso e foi necessário a ajuda de uma câmera para que o interior de meu estômago se revelasse. A única ferramenta primitiva e grosseira que nos foi dada como consolação é a dor. Os anjos, caso existam, morrem de rir de nós. É nisso que dá ganhar um corpo e não saber nada sobre ele, nem sequer ter um manual de uso. Infelizmente, o erro havia sido cometido logo no início, assim como vários outros erros. Por sorte, meu ciclo de sono estava mudando outra vez. Adormecia de madrugada e acordava à tarde. Talvez fosse uma
uma defesa natural contra a luz do dia, contra o próprio dia, e tudo que faz parte dele. Acordava, ou talvez isso tudo se passasse enquanto sonhava, e ouvia os passos das meninas nas escadas, como se tudo o que tinha acontecido ultimamente fosse apenas uma alucinação extenuante, causada pela febre. Eram belos esses momentos. Em meus sonhos, pensava também na República Tcheca. A fronteira surgia em minha mente, e além dela, aquele país bonito e gentil. Tudo é iluminado pelo sol, dourado pela luz. Os campos respiram aos pés das montanhas de Stolpe, certamente criadas com o propósito de serem lindas. As estradas são retas, os riachos limpos, gamos e muflões prestam muflões. Aparentemente eu não sei o que é um muflão. Não tem nenhuma definição, tá bom. São bichos, né? Porque eles pastam nos currais próximos. As casas, pequenas lebres correm por entre as plantações de grãos, e sinos são amarrados às colheitas para espantá-las, delicadamente, para uma distância segura. As pessoas não vivem apressadas, não rivalizam com os outros por qualquer motivo, não correm atrás das ilusões, vivem contentes com aquilo que são e gostam daquilo que têm. No outro dia, Diz me contou que achava uma boa edição de Blake numa pequena livraria da cidade tcheca, em Nashod. Imaginamos então que essas pessoas de boa índole, que vivem do outro lado da fronteira e se comunicam numa língua suave e infantil, à noite, depois do trabalho, acendem a lareira e leem Blake. E talvez o próprio Blake, se estivesse vivo, diria, ao ver tudo isso, que ainda havia lugares no universo não tomados pela decadência. O mundo não virou do avesso e o Éden ainda existe. Ali, o ser humano não age de acordo com as regras da razão, estúpidas e rígidas, mas segundo o coração e a intuição. As pessoas não matam o tempo, se pavoneando com aquilo que sabem, mas criam coisas extraordinárias, fazem uso da imagem. Assim, o Estado não exerce o papel de um gatilho, não constitui o fastio do cotidiano, mas ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos e suas esperanças. E o ser humano não é apenas uma engrenagem do sistema desempenhando um papel determinado, mas um ser livre. Era isso que pensava pela minha mente, fazendo meu tempo em repouso quase um prazer. Às vezes, eu acho que apenas os doentes são de fato sãos. No primeiro dia em que me senti melhor, me vesti de qualquer jeito e, perseguida pelo senso de responsabilidade, fui fazer minha ronda. Estava fraca, feito um broto de batata que cresceu na escuridão do porão. Descobri que a neve havia arrancado a calha da casa da escritora durante o degelo, e agora a água vertia diretamente sobre as paredes de madeira. Mofo garantido. Liguei para ela, mas como de costume, não estava em casa. Talvez nem estivesse no país. Isso significava que precisava resolver o problema daquela sozinha. É um grande mistério como os desafios despertam em nós forças verdadeiramente vivificantes. Senti-me muito melhor, e a dor se concentrava apenas na perna esquerda, feito uma corrente elétrica. Então andava com ela esticada e rígida, como se fosse uma prótese. Depois, quando tive de transferir a escada, deixei de me preocupar por completo com as moléstias. Esqueci-me da dor. Fiquei nessa escada durante aproximadamente 1 hora, com os braços erguidos, tentando, sem êxito, colocar a calha de volta nos suportes semicirculares. Além disso, um deles se desprendeu e deve ter caído no meio da neve, amontoada ao pé da casa. Poderia esperar por Dízio, que viria à noite com um novo quarteto e com as compras. No entanto, ele é delicado, tem pequenas mãos de garota e, além disso, um pouco
abobado. Digo isso com todo o amor que tenho por ele. Não é nenhuma falha sua. Há traços de característica mais do que suficientes no mundo para que cada um de nós seja abundantemente dotado, pensei. Na escada, vi as mudanças que o degelo havia trazido ao Planalto. Em algumas partes, especialmente nas encostas localizadas no sul e no leste, surgiam manchas escuras. Lá, o inverno retirava sua tropa, mas ainda se mantinha forte nas divisas entre os campos e ao pé da floresta. Todo o desfiladeiro estava branco. Por que será que a terra lavrada guarda melhor o calor que a terra coberta de grama? Por que a neve se derrete mais rápido na floresta? Por que aparecem anéis de neve ao redor dos troncos das árvores? Será que as árvores são quentes? Fiz essa pergunta esquisita quando fui até ele pedir ajuda com a calha da escritora. Ele olhou para mim impotentemente, mas não disse nada. Enquanto esperava por ele, examinava seu diploma de reconhecimento por haver participado da competição de catar cogumelos, organizada todos os anos na Associação de Catadores de Cogumelos. Boleto. Não sabia que você era tão bom em catar cogumelos. Sorri melancolicamente, mas não respondeu, como sempre. Fomos até a oficina, que lembrava uma clínica cirúrgica. Esquisito tinha lá um monte de gavetas e prateleiras, e em cada uma delas havia alguma ferramenta especial, projetada para alguma tarefa específica. Demorou procurando algo na caixa, até que finalmente tirou de lá um pedaço de barbante de alumínio achatado, torcido num círculo entreaberto. Abraçadeira, disse. Palavra após palavra, devagar, como se lutasse contra uma paralisia progressiva da língua. Confessou que não havia falado com ninguém nessas últimas semanas e que sua capacidade de articular a fala diminuíra. E, por fim, pigarreou e disse que Pé Grande tinha morrido engasgado com o osso. A autópsia provou que foi um acidente infeliz. Sabia disso pelo filho. Caí na gargalhada. Pensei que a polícia fosse capaz de fazer descobertas mais reveladoras. Era evidente que, à primeira vista, ele tinha se engasgado. Nada. É evidente à primeira vista, retrucou com um ímpeto que não lhe era característico. De modo que aquela observação... Nada é evidente à primeira vista. Retrucou com um ímpeto que não lhe era característico. De modo que aquela observação ficou em minha mente. Você sabe o que eu penso sobre isso, não é? O quê? Você lembra daquelas corças que estavam perto da casa quando passamos por lá? Foram elas que o assassinaram. Ficou em silêncio, examinando atentamente a abraçadeira. Como? Como? Não sei exatamente. Não sei exatamente como. Talvez elas simplesmente o tenham assustado enquanto ele, feito um bárbaro, devorava a irmã delas. Você está querendo dizer que foi uma vendetta? Uma conspiração das corças? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Parecia que ele precisava de muito tempo para reunir os pensamentos e depois digeri-los. Deveria consumir mais sal. Como já disse, o sal ajuda a organizar os pensamentos. Ele também foi lento ao vestir a samarra e calçar as botas para a neve. Enquanto atravessávamos a neve molhada, ele disse: E o comandante no poço? O que você quer saber? Qual era a causa de sua morte? Qual era a causa de sua morte? Não sei. Ele não me disse nada. Logicamente, se referia à capa negra. Não. Eu sei qual foi a causa de sua morte no poço. Qual? Perguntou como se não estivesse interessado. Foi por isso que não respondi na hora. Esperei até atravessar a ponte que levava à casa da escritora. A mesma. Quer dizer que engasgou com um osso? Não seja maldoso. Fiquei assistindo pelas... Não seja maldoso. Foi assassinado pelas corças. Segure a escada, ele respondeu. Subiu os degraus e ajeitou a calha enquanto eu desenvolvi minha teoria. Eu tinha uma testemunha, Dísio. Eu e Dísio estávamos mais bem informados porque fomos os primeiros a chegar no local corrido e vimos aquilo que a polícia já não conseguia ver depois. Quando a polícia chegou, estava escuro e molhado. A neve derretia rapidamente, ocultando o essencial. Aqueles estranhos vestígios em volta do poço, um monte deles, centenas ou até mais.
Eram rastros miúdos, pontuais, como se um bando de corças tivesse cercado um homem. Esquisito ouvia, mas não respondia, dessa vez porque segurava parafusos com a boca. Continuei dizendo então que talvez, a princípio, ele estivesse andando de carro e tenha parado por algum motivo. Talvez uma corça, uma das assassinas, tenha simulado, fingindo estar doente, e ele tenha ficado contente ao encontrar uma corça selvagem. E pode ser que, então, depois de ele descer do carro, as corças o tenham cercado e empurrado na direção do poço. Sua cabeça estava ensanguentada. Esquisito afirmou lá de cima, depois de fixar o último parafuso. Sim, é porque bateu com a cabeça caiu no poço. Pronto, falou depois de um longo momento de silêncio e começou a descer. De fato, a Kylie estava segura e apoiada na abraçadeira de alumínio. A antiga certamente aparecerá dentro de um mês, depois que a neve derreter. Procuro não divulgar essa teoria. É muito improvável e pode lhe prejudicar, disse Esquisito. E foi direto para casa, sem olhar para mim. Pensei que ele, assim como os outros, me considerasse uma louca. Fiquei triste. Que pena, é como diz Blake. Oposição é verdadeira amizade.